Você, como profissional de RH, entende que o bom clima nas empresas afeta o desempenho dos funcionários? A resposta não é tão óbvia assim, e esse é o tema do café de hoje, onde eu conversei com o Ivan Mendes, que trouxe para nós de uma maneira científica como o bom clima afeta o desempenho e o atingimento de metas por parte dos colaboradores. Tenho certeza que é um café imperdível para você. E é claro, antes da gente começar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e principalmente ativar o sininho de notificações. Vamos ver como é que ficou esse café com o Ivan. Olá, Ivan, tudo bem? Ivan, para quem não te conhece, para quem não viu o teu episódio 52 que você participou aqui no nosso Café das 10, conta quem é o Ivan Paiva no mercado de RH. Boa tarde, Edu. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ivan, eu sou um profissional de RH, eu trabalho com RH aí, há 16 anos, né, metade da minha vida, então tenho experiência em RH em vários segmentos, já trabalhei no varejo, já trabalhei no agronegócio, já trabalhei em serviços e consolidei minha carreira no segmento farma. Então hoje eu tenho a responsabilidade pela área de RH de uma indústria farmacêutica aqui no México. Excelente, Ivan. Essa nossa conversa ela é baseada no seu trabalho de mestrado. Você consegue contar um pouquinho desse trabalho para a gente? Conto, Edu, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Então, no final de 2021, comecinho de 2022, né, eu fiz um mestrado profissional, justamente para entender e explorar um pouco mais a percepção, né, de clima organizacional, de clima psicológico, quais são as variáveis que compõem e como que isso acontece numa dinâmica dentro de uma organização, passando por variáveis como performance, justiça organizacional e assim por diante. Então, basicamente, a linha mestre da minha dissertação, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, do meu trabalho aplicado, era entender de que maneira, né, os RHs na vida real percebem o clima psicológico, o clima individual, os colaboradores e ver o que disso tudo sairia. Então, acho que esse é o grande resumo do trabalho e do estudo que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Qual é a diferença entre clima individual e clima organizacional? Quando a gente fala de clima psicológico, clima individual, eu estou falando das percepções que o indivíduo tem a partir do entorno que ele está. E aí você tem variáveis que são situacionais que vão tocar aquele indivíduo, naturalmente, porque a gente está falando de percepção. Clima é percepção, clima não tem uma matemática, né? Primeiro ponto. Quando eu falo de clima organizacional, eu estou falando na verdade, de um resumo da soma de percepções de indivíduos, que naturalmente elas vão ter aí variáveis que são múltiplas que vão influenciar aquele contexto. Então é importante sempre ter muita clareza que o clima psicológico ou individual toca a percepção da pessoa e o clima organizacional, o clima coletivo, toca o conjunto, que é a organização. Claro que o clima organizacional nasce aí da soma dos climas individuais, mas é importante entender que a abordagem e a maneira como se gerencia são diferentes. Como que as organizações respondem essas várias diferentes percepções sobre o clima? Eu posso te contar, Edu, acho que a partir do estudo que eu fiz, que eu acho que trazer dados eu acho que ajuda. Então, como é que É foi sempre feito o bom. estudo? É sempre bom, acho que sempre ajuda. E aí a gente tira do campo do eu achar aqui. Qual que foi o estudo que foi feito? Então, eu conversei com 15 profissionais de RH de vários segmentos, com um set de perguntas, com um questionário pré-estabelecido, para entender alguns takeaways em relação a clima individual, clima psicológico, performance e tudo mais. Qual que foi o meu principal achado? Que desse pool de profissionais de RH, eu percebi que existe uma confusão, primeiro, entre clima individual e clima coletivo, então acho que é um primeiro ponto, quando a gente faz a comparação aí olhando para a academia e tal. E tem um segundo ponto, que é, a partir desse não entendimento, cada organização assume clima de uma maneira e trata o clima organizacional à sua maneira. E por que que é importante eu falar isso? Porque o clima ele serve à estratégia, né? Então é importante, não dá para você falar de clima de uma empresa sem você falar de estratégia, né? Porque basicamente ele é um pilar que sustenta uma estratégia bem definida de uma organização, porque a gente está falando de soma de esforços para que a força de trabalho esteja engajada e você consiga atingir o que você necessita. Então, como cada organização ela entende clima de uma maneira e ela entende clima individual de uma maneira e clima psicológico de uma maneira, e às vezes até confunde, então ela tem práticas que servem ao teu entendimento próprio, que não necessariamente vai conversar com que é a definição de clima individual, ou clima psicológico, ou do clima organizacional.
mas por fim tenta sustentar o que você entende aí de estratégia. Então esse é um primeiro achado. Por que que eu falo disso de uma maneira tão clara? Porque depois de eu conversar com essa população aí, desses 15 profissionais de RH, que são lideranças de RH, que trabalham com clima e cultura no geral, eu selecionei uma dessas empresas, desse mesmo pool, e eu fiz um questionário, justamente para entender como um funcionário, como que ele percebe, se ele tem clareza do clima organizacional, né, de uma organização, da organização em questão, na realidade, e de algumas variáveis que surgiram nessa conversa com os profissionais de RH. E um achado que foi bastante impressionante é que as pessoas que têm maior clareza do clima organizacional naquela realidade são pessoas que demonstram, né, que dizem ter maior senso de justiça dentro da organização, que tendem a perceber a tua performance como diferenciada, tendem a ter uma percepção de liderança diferente, que são as outras variáveis que eu comentei. Então, olha só, né, fazendo uma conexão direta aí. Se você tem claridade do conceito, do construto de clima para aquela realidade, você consegue ter pessoas mais engajadas. Só que é uma zona de perigo. Se você tem aí, eventualmente, alguns profissionais de RH que têm dúvidas, né, do conceito, né, nessa mistura do conceito de clima individual com clima psicológico, e isso é algo que gera tanto impacto, dependendo de como se gerencia, isso pode colocar a organização em risco ou não, se você gerencia de uma maneira positiva. Como que a comunicação interna ela impacta nessa percepção de clima? E muitas vezes a área de comunicação, e eu não sou um especialista de comunicação, mas falando do ponto de vista de RH, a área de comunicação, ela fica, falando de comunicação interna, ela fica ligada à estrutura de RH, isso é comum em algumas organizações. Sim, Né? bastante. E quando você tem um processo de comunicação que seja fluido, claro e objetivo, você tende a influenciar as pessoas e fazer com que elas compreendam mensagens de uma maneira adequada. O mesmo não é diferente quando você trata com clima. A partir do momento que você consegue significar clima, partindo do princípio de que cada organização trata o seu conceito de clima de uma maneira única, que serve à sua estratégia, a partir do momento que você consegue dar clareza para a sua força de trabalho, para as pessoas que trabalham com você, sobre o significado do clima, né? Como ele se conecta com isso, né? Como ele se interrelaciona com cultura, porque eles não são coisas equivalentes, o que é importante ficar claro, né? Ele se interrelaciona, ele se retroalimenta com cultura, e você tem uma evidência, por meio desse estudo que eu fiz, de que as pessoas que têm maior clareza do clima organizacional, elas tendem a se sentir mais engajadas, ter uma avaliação mais justa, assim por diante, a gente consegue aqui inferir, né, não cientificamente, mas trazer uma inferência de que se você comunica melhor, as pessoas têm um entendimento melhor sobre o clima e, por consequência, a partir do momento que elas compreendem melhor, elas tendem a gerar maior valor para a organização. Então, de uma maneira bem resumida, se você consegue trabalhar a comunicação de uma maneira adequada, e aí entra, de fato, a expertise de comunicação, qual é o melhor canal, qual é a melhor abordagem, o que faz sentido para aquela realidade, para aquela estratégia, para que você sensibilize a liderança e as pessoas, você, ao final, apoia a organização a atingir a estratégia dela, gerando coesão da força de trabalho, engajamento e atingir os resultados que precisam. Como é que o clima organizacional ele contribui para o sucesso financeiro e para o sucesso da estratégia das empresas? A gente está falando de conectar as pessoas com um propósito, de uma maneira que as pessoas compreendam e consigam, de fato, somar esforços para que aquilo que se almeja, o objetivo, a estratégia, as prioridades, elas sejam alcançáveis. Então, para que isso seja factível, é preciso que você aproxime isso à realidade de cada um. Então, isso passa por uma estratégia de comunicação robusta, como a gente falou, isso passa por você ter um senso de propósito na organização muito forte, isso passa em você ter clareza do que se precisa atingir. Então, isso é fundamental. Com isso, a gente está falando de estabelecer coesão de uma organização e de somar esforços para que você consiga atingir uma estratégia. É importante considerar que ter um bom clima organizacional não é garantia de sucesso se você não tem uma boa estratégia definida. Porque, como eu disse, o clima ele serve e apoia a estratégia. Se eu tenho uma estratégia mal desenhada, eu fazer uma gestão de clima inadequada vai me apoiar para aquela estratégia inadequada. Então, não se pode falar em clima organizacional sem que se tenha coerência e clareza e consistência sobre a definição estratégica de uma empresa. Então, essas coisas têm que caminhar juntas. Essa é uma discussão muito forte em posicionar a área de RH como uma área estratégica. Claro que eu estou olhando pelo espelho de clima, mas se você consegue fazer essa conexão e essa aproximação direta, você consegue perceber isso no final aí dos teus resultados, né? No final, aí na última linha dos seus resultados.
Porque eu estou dizendo o seguinte, engaja as pessoas, conecta as pessoas, coloco elas on board das prioridades e somo esforços porque precisa ser atingido. Com isso, eu vou oferecer mais rentabilidade. O meu estudo, ele não estabelece uma casualidade em relação à rentabilidade, então eu não posso te afirmar cientificamente isso, com o nível de clima. Mas existe uma tendência, se você observa institutos no mercado, empresas que falam sobre isso, onde você consegue acompanhar. Empresas que têm uma boa estratégia de gestão de clima e trabalham bem cultura organizacional, elas tendem a ter a valorização em ações muito superior a empresas que não têm essa estratégia. Então é importante, eu acho, que considerar isso também. Para aquelas empresas ou para aqueles profissionais que estão vendo a gente, que estão ouvindo a gente, e eles desejam começar uma estratégia de clima, quais seriam talvez os primeiros passos? Acho que o primeiro passo, Edu, qual é a estratégia da organização? Eu acho que eu, como profissional de recursos humanos, sou capaz de traduzir qual é a estratégia da empresa? Eu acho que é o primeiro ponto. Se eu não sou, eu acho que já existe um tema, acende-se uma luz amarela, então eu acho que tem que voltar algumas casas para você poder falar de clima, né? Então, se você tem clareza sobre o que é a estratégia da organização, né? Quais são as prioridades? Se você tem clareza qual é a estratégia de recursos humanos ou de pessoas de organização, ou de qualquer que seja, linkada à estratégia, e o clima é um pilar existente dentro dessa estratégia, acho que você já tem um bom caminho definido. Passado esse caminho, o grande ponto qual é? Como essa narrativa se interconecta com a de cultura dentro de organização? Porque elas não são equivalentes, elas se retroalimentam, é importante ficar claro. O outro ponto é o que é prioritário dentro da minha estratégia de gestão de clima. Eu preciso de um ambiente colaborativo, eu preciso de um ambiente orientado a resultados, eu preciso de inovação, eu preciso disso. Por quê? Porque a pesquisa de clima, propriamente dito, ela é um indicador do clima, ela não é estratégia de gestão de clima. Ela é um número que me diz, dentro de uma lógica estabelecida, qual é o meu percentual de engajamento. Então, aí também que é importante também revisar se a métrica faz sentido e se é um número que traduz o que eu preciso. Então, legal, passado por esse processo. A partir deste número, de uma análise diagnóstica principal, eu vou compreender e desenhar um plano de ação que sirva à estratégia que eu tenho definida da organização, a estratégia que eu tenho definida como recursos humanos, e assim estabelecer aí a gestão do clima organizacional. Então, de uma maneira bem macro, esses são os passos fundamentais. E aí, cada organização vai precisar customizar de acordo com a tua realidade. E esse ponto se conecta com o que a gente começou trocando um ponto aqui. Uma vez que a gente tem dúvidas no mercado, né, entre clima psicológico, clima organizacional, e às vezes isso acaba se confundindo, mas no final do dia eu acabo tendo um plano robusto que sirva a minha estratégia, se eu cumpro isso, eu não penalizo a minha organização. O que é um risco é que eu faça uma estratégia de gestão de clima psicológico, na realidade eu quero abordar clima organizacional e isso não está conectado com a minha estratégia. Aí, na verdade, eu estou gastando tempo, energia e recurso. Então é só importante ficar ligado com isso. E quais são suas últimas palavras, seus últimos recados? Acho que a grande dica, eu acho que o que eu aprendi nessa jornada, nessa pesquisa, né, toda, quando eu falo de clima, é que clima organizacional a gestão do clima organizacional, ela pode ser um marco e uma ferramenta estratégica para uma organização, mas vou usar aqui uma metáfora, né? É como você ser um médico, eu sem ser, né? Você tem que prescrever um medicamento que faça sentido para o seu diagnóstico. Então, eu tenho que tomar cuidado com o modismo, para que eu não faça algo porque eu estou acompanhando uma tendência, mas aquilo não serve para minha organização. E eu tenho que ser cirúrgico, de uma maneira que eu tenha um plano robusto que sirva ao que eu preciso, para que eu não gaste tempo, não gaste energia, não gaste recurso e não frustre as pessoas. Porque é importante a gente lembrar, o grande diferencial das organizações hoje, e vai ser pelos próximos anos, vai ser a nossa humanidade. Então, a capacidade que as pessoas têm de gerar impacto, de fazer com que elas sejam diferentes. A tecnologia, ela vem para nos servir. Tem um mito, né, que fala da robotização, das máquinas, aquela coisa. Mas nós temos duas coisas ainda que são fundamentais. Uma é a ética, nós como seres humanos, e temos também os sentimentos e as emoções que nos ajudam muitas vezes e nos fazem ter valor. Então é importante a gente sempre levar isso em consideração para não entender também as pessoas como de uma maneira mecanicista, porque as organizações elas têm o objetivo de gerar valor, de serem rentáveis, mas é possível fazer tudo isso de uma maneira que você desenvolva pessoas, que
você ofereça oportunidades, que você consiga ter o talento certo na posição certa. Então, acho que se eu puder trazer uma mensagem final, seria essa, Edu. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua pesquisa. Combinado, Edu, conta comigo, um abraço, pessoal, e precisando, estou por aqui. Sempre um prazer vir aqui falar contigo.